Continuando. Vejam que o número binário ficou bem grande, né? Ok? Mas matematicamente trata-se do mesmo número. É apenas a forma de representar. Apenas a representação numérica precisou de mais casas. Ok? Continuando o assunto, vamos agora aproveitar essa deixa dessa parte binária aí e vamos entender os limites. Não é isso? Justamente para que a gente consiga chegar agora em variáveis. Né? Menor byte em binário. Qual seria o menor valor que eu posso colocar dentro de um único byte? Obviamente o número 0. Não é isso? Então está aí tudo 0. Seria o menor número possível. E qual seria o maior número dentro de um byte no sistema binário? Eu não disse anteriormente que um byte possui 8 bits? Se ele possui 8 bits, ele só pode ter 8 casas binárias. Se a casa binária só pode ter, no máximo, o maior algarismo só pode ser o número 1, então o maior número possível de um byte seria este que está apresentado aí. Tudo 1. Voltando para aquela calculadora. Vamos pegar agora, vamos colocar a calculadorazinha. Vamos colocar ela para binário. Deixa eu botar aqui, ó. Vamos colocar ela para binário. E vamos digitar 8 números 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Veja que eu tenho aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Se eu pegar esses 8 números aqui, que está no sistema binário, e pedir para converter para decimal, qual será o número que aparece? Número 255. Então, o número binário com 8 dígitos, todos 1, corresponde ao valor decimal 255. Significa dizer que o maior número decimal que eu posso guardar dentro de um único byte é exatamente 255. Ok? Como está aí no slide. Maior byte decimal, 255. Então, quais são os valores possíveis que eu posso armazenar dentro de um byte? Quantos valores eu posso armazenar? Quantos números eu posso armazenar? Se eu tenho do número 0 até o número 255, contando, eu vou ter 256 números. Porque o 0 também é um número válido. Do 0 até 255, nós temos 256 números. Ok? Quantos bytes são necessários para armazenar o número decimal 85698? Não é? Em casa você pode testar na calculadorazinha, mas aqui eu já coloquei, já para antecipar, eu já coloquei o resultado. Se você for lá na calculadorazinha, você vai chegar a este resultado. 85.698 corresponde a este número binário aí. Não é isso? Aí eu pergunto, quantos bytes serão necessários para guardar este número, se eu sei que num byte eu só consigo guardar 8 bits? Basta contar quantos bits a gente tem aqui. Vamos separar? Eu já separei aqui para vocês. Então vejam lá. Ok? Nós temos... Vamos contar de trás para frente, né? Aqui eu tenho uma sequência de 8 números. Aqui eu tenho uma sequência de mais 8 números. E ainda ficou um de fora. Então, se eu tenho uma sequência de 8, mais uma sequência de 8, e mais umzinho que ficou de fora, por causa desse umzinho que ficou de fora, eu vou precisar de mais um byte para armazená-lo. No total, eu vou precisar de 3 bytes para guardar este número. Ok? Por que eu vou precisar de 3 bytes? Porque o número 85.698, convertido para binário, eu preciso ter 3 bytes para guardá-lo. Ok? Lembre-se que o computador guarda tudo em binário. Então não adianta ter apenas 5 caracteres ali, 5 algarismos em decimal, porque ele não trabalha com decimal, ele trabalha com binário. Então na minha cabeça eu tenho que entender que este valor vai precisar no mínimo de 3 bytes para ser armazenados. Ok? Aqui embaixo eu coloquei, lá no final, eu coloquei... Vejam que lá no final eu coloquei 4 bytes lá no final, né? Por quê? Porque eu coloquei aqui, ó,
um byte, outro byte, e no terceiro byte eu coloquei o 1. E lá no começo eu botei mais uma sequência tudo zerada. Por que eu coloquei isso? Mais tarde vocês vão entender. Depois eu volto aqui para esse slide para explicar. Fica só a deixa aqui. Ok? Bem, chegamos finalmente agora, depois de todo esse conceito, toda essa preparação, que eu ainda gostaria que vocês lessem o conteúdo do capítulo de representação numérica para forçar mais ainda o conceito. Nós conseguimos agora chegar na variável de memória. Vamos agora fazer um estudo sobre esse assunto. Imagine um armário com várias gavetas. Ok? Pensa agora, vamos agora colocar essa imagem na nossa cabeça. Vamos pensar num armário. Aquele armário de escritório mesmo, que é de ferro, né, cheio de gaveta, a gente bota pasta dentro. Vamos pensar num armário parecido com aquele ali. Ok? A memória RAM funciona como um armário virtual, onde podemos criar novas gavetas a qualquer momento, sempre que precisarmos. A diferença da memória RAM para esse armário de ferro é que se eu precisar de mais uma gaveta nesse armário de ferro, eu vou ter que contratar um ferreiro para aumentar o tamanho do armário. Na memória RAM, tudo virtual e fica mais fácil. Então, eu tenho o potencial, mas eu tenho que entender que ela trabalha do mesmo jeitinho. Imagine que a memória RAM é um armário cheio de gavetas, onde a qualquer momento eu posso criar quantas gavetas eu quiser. Ok? Podemos dizer que uma variável de memória é uma dessas gavetas. Ok? Identificamos cada gaveta por um nome qualquer que damos no momento em que a criamos. Imagine que aqueles armários de escritório, normalmente eles têm um espaçozinho para você colocar um rótulo, um título, escrever alguma coisa ali, para identificar o que está sendo guardado naquela gaveta. Mesma coisa, quando a gente cria uma gaveta na memória RAM, quando a gente cria uma variável, a gente determina um nome para ela. Sempre é assim. Ok? Cada gaveta pode armazenar um ou mais valores. Quando criamos uma gaveta, que agora eu vou mudar o nome de gaveta para variável mesmo, vamos passar a usar esse nome, a gente já fez a analogia, já entendemos que a gaveta seria do armário, na memória RAM seria uma variável. Então, quando criamos uma variável, dizemos se vai ser simples ou composta. Ok? A variável simples só pode ter um único valor ou objeto dentro dela. Já a variável composta pode ter mais de um valor ou mais de um objeto dentro dela. Pode ter quantos você quiser. Vai depender de como você vai criar essa variável. É como se fosse uma gaveta com várias pastas dentro. Né? Aquele armário que eu citei no começo. Você não pode abrir aquele armário, uma gaveta daquela, e colocar várias pastas dentro? É a mesma coisa. É uma gaveta que eu posso botar várias pastinhas dentro. Então, quando eu faço dessa forma, seria uma variável composta. Agora, se eu tenho uma gaveta simples, sem nenhuma pasta dentro, ou seja, eu só posso colocar uma coisa ali dentro, então ela passou a ser uma variável simples. Ela não é mais uma variável composta. Ok? Quando a gente cria uma variável composta, ela está cheia de pastinhas. Normalmente, não sei se você já viu nas empresas por aí, cada pastinha também tem um rótulozinho, tem um labelzinho, tem um índice, tem uma identificação, certo? Do mesmo jeito seria uma variável composta. É uma única variável, tudo bem, é uma única variável, mas ela tem várias pastinhas. Cada pasta a gente identifica como um índice, ok? A primeira, a segunda, a terceira, normalmente é um índice numérico. Então eu posso criar uma variável composta com 10 pastas. A primeira seria 0, depois 1, depois 2, depois 3 e assim por diante. Ok? Variáveis que armazenam objeto, dizemos que são do tipo objeto. E variáveis que armazenam um valor, que não é objeto, dizemos que são de um tipo primário. Ok? Perdão, de um dos tipos primários, como está aí no slide. Ok? Vamos entender agora o que são tipos primários de dados.